Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do livro de Isaías. Na última aula a gente falava sobre a questão do servo sofredor. E a gente trouxe, na verdade, um monte de problema, né? Quem é esse servo? Começando porque vários textos, como eu mostrei para vocês, parecem identificar esse servo com um coletivo, Israel. Por outro lado, vários textos parecem indicar que esse servo não é uma figura coletiva, mas sim um indivíduo distinto de Israel e que inclusive age em favor de Israel, age por Israel. E eu falei para vocês na última aula também, concluindo, que era talvez o último cântico, aquele fundamental, crucial, para a gente entender melhor quem é esse servo. Não só quem é esse servo, mas de que forma esse coletivo e esse individual se relacionam nos servos que aparecem aqui nesses cânticos de Isaías. Então, eu queria falar em específico desse último cântico, como a gente falava, né, que começa lá no fim do 52 e vai até o 53, identificando alguns pontos para a gente pensar com um pouquinho mais de atenção. Primeira coisa é que nesse último cântico do servo, lembrando vocês, começa ali no 52:13 e vai até aproximadamente o 53:12. A identificação da primeira pessoa do plural, nós, é muito importante. Por quê? Nós ou nos, no livro de Isaías, de maneira geral, ele se refere a Israel ou Judá. Então, por que isso é importante? Lembra que o texto fala o servo, né, pegando um exemplo aleatório de dentro desse último cântico. Esse servo foi moído pelas nossas iniquidades. Como assim? O servo é o próprio Israel, que é moído pelas nossas, Israel, iniquidades? Não faz sentido. Faz sentido esse servo, já que nosso e nos em Isaías se associa a Israel, que esse servo não seja Israel, pelo menos aqui. Que esse servo que age em favor de Israel, nesse clímax dos cânticos, seja outro, não o próprio povo. Além disso, há um outro detalhe importante em relação ao verbo chamar. Esse verbo aqui, ouvir, ele aparece no início desse último cântico. Em Isaías 52, do 13 ao 15, a gente lê o seguinte, vai terminar com o verbo chamar, mas eu quero ler todo esse bloco para contextualizar, porque depois, no 53, há uma transição importante. Diz assim, 52:13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros, dos filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Então os reis vão entender, por causa desse servo, que eles vão ficar espantados, aquilo que, como diz o fim, não tinham ouvido. Alguns estudiosos vão falar que em Isaías 53, os reis e as nações que se referem a Israel como servo. Então esse nós e nosso do 53 não seria Israel, o que vai totalmente contrário ao que eu acabei de falar, né, do livro, trazer recorrentemente essa primeira pessoa do plural associada a Israel. Mas eles vão falar que esse servo do 53 é Israel e que são os reis e as nações que falam daquele jeito. Contudo, se a gente lê esse 52:13 e 15 que a gente acabou de ler, a gente consegue notar tranquilamente que chamar em Isaías 52:15 e também no 53:1, olha como é que começa. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, lembra, os reis, né, diz assim, verão aquilo, 52:15, que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. E daí começa 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, quem fala não pode ser os reis e as nações. Por quê? Quem fala claramente no texto, né? Lembra, se quem está falando aqui é Israel, como eles vão falar do que eles não tinham nem ouvido? Quem fala é Israel e quem ouve são as nações. Então Israel fala às nações
sobre esse indivíduo, que é o servo que vem sofrer, agir em favor de Israel e também de toda a humanidade. Apesar de se distinguir do povo, o servo está relacionado a Israel. E aqui eu queria fazer uma pausa, que isso talvez seja um dos pontos principais da explicação dessa dinâmica de coletivo e singular. Por quê? Repito o que eu acabei de ler. Apesar de se distinguir do povo, o servo está relacionado a Israel. O substantivo Eved aparece em referência aos dois. Então, quem é o servo dos cânticos? É Israel. Mas quem é o servo dos cânticos? É um indivíduo que age em favor de Israel. Também. Os dois. E por que os dois? Óbvio, né? Textos específicos se referem ao coletivo, um cântico específico talvez se refira ao coletivo, e algumas sessões, alguns cânticos específicos vão se referir a esse indivíduo. Por exemplo, o clímax parece se referir sim a um indivíduo, não ao povo, até porque é o povo que está falando, as nações, sobre esse indivíduo. Agora, por que essa confusão, entre aspas? Por isso, porque com essa, e eu coloco aspas aqui, né? Com essa confusão, olha só, a gente vê que o servo se identifica tanto com o povo que ele se coloca no seu lugar para salvá-los. Então é assim, Israel é servo? Eu venho e eu sou o servo, diz o Senhor. E ele, como servo, age em favor daquele que deveria ser o servo. Isso é muito básico, inclusive, da eleição, da dinâmica da eleição divina, né? Quando a gente vai lá para Gênesis e vê o chamado de Abraão, Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te escolher para fazer de você uma grande nação. E é engraçado, porque essa eleição funciona bem assim: Abraão, é você e não o outro povo. Ou é você e não aquele outro homem. Mas é você por causa daquele outro homem. O que o eleito ganha, o privilégio de ser eleito, envolve servir. Israel é escolhido como uma nação, Deus tem um propósito para essa nação que ele vai construir, porque ele quer que essa nação seja uma nação de servos. E esse servo que vem e age em favor desses que deveriam ser servos, parece ser um indivíduo totalmente distinto. Mas não só um indivíduo totalmente distinto, mas um indivíduo que tem características singulares. E é isso que a gente vai ver agora na sequência. Mas antes, de novo, né? Vocês estão entendendo o porquê dessa, entre aspas, coloca muitas aspas aí, confusão. Porque não é confusão, é identificação. É o divino se mostrando identificado com esse coletivo por quem ele age. O coletivo é o servo e ele vem e age como um servo. Mas, eu já até falei quem é, né? Esse divino. Esse servo, ele é apresentado, como um sacrifício. E a gente teria vários elementos para pontuar aqui de como ele é apresentado como sacrifício. Mas, por exemplo, são 12 referências nesse cântico final, 12 referências ao sofrimento do servo. Então, por exemplo, a gente vê ele como alguém desfigurado, desprezado, rejeitado, com dores, que padece enfermidades, é aflito, é oprimido, é traspassado, moído, sofre com pisaduras e é humilhado. E o ápice desse sofrimento, a morte. Né? Lá em 53:9 vai fazer uma referência a isso. E essa morte tem um propósito expiatório. É um servo que age em favor do servo. E é interessante que esses sofrimentos que esse servo, essas referências ao sofrimento, tem paralelo com, olha só, a descrição do sacrifício no livro de Levítico. Por exemplo, o servo é comparado com um cordeiro. Isso é bem específico, bem singular de Levítico. Além disso, a gente vê nos verbos uma presença constante do que a gente chama em hebraico da forma passiva. Lembra? Ele sofre, ele foi moído, ele foi traspassado e etc. Né? Essa forma passiva é muito comum, né? Ou como eu coloquei aqui, ela tem uma intensa aparição em Levítico. Né? Por exemplo, ser perdoado aparece 16 vezes, sendo que 12 delas aparecem
nessa forma passiva chamada, é um tronco em hebraico, nifal, né? Que, curiosamente, é uma forma técnica do veredito declaratório do sacerdote quando ele fala do sacrifício. Então, quando lá em Levítico o sacerdote vai falar do sacrifício, a maneira que está escrita usa recorrentemente o nifal, essa forma passiva, que, curiosamente, aparece aqui nesse último cântico do servo muito, intensamente. Além de que pecado aparece nesse último cântico mais ou menos 7 vezes, cobrindo todas as variações do termo. Lembra, tem mais de um termo para pecado. E aqui, essa seção vai falar deles. Além disso, o servo, e olha só, aqui começa a ficar diferente. Porque o servo sofre, ele é humilhado, mas o servo aqui, ele é rei. Olha só, Isaías 53:10 vai falar do servo como zerá, a semente, essa expressãozinha hebraica aqui, ó, zerá. Em Isaías, olha só, a palavra zera se refere à linhagem davídica. Poxa, então esse servo tem alguma relação real? Poxa, olha que interessante. Além disso, esse servo, ele é chamado de Avdi, meu servo. Olha lá no 52:13, 53:11, né? Diz assim, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. E essa expressão Avdi é um dos títulos mais frequentes dados a Davi no Antigo Testamento. E aqui vocês têm várias referências, né? Por exemplo, em 2 Samuel 7, 7 vezes é usado o meu servo Avdi em referência a Davi. E aqui é usado para esse que parece ser outro, né? E eu estou falando parece, eu estou dizendo, é outro que não Israel. E por último, né? Chegando, nos aproximando do final da identificação desse servo. Esse servo tem uma identidade divino-humana, né? Em Isaías 52:13, ele é chamado de Yarum Venishá. Yarum Venishá. Vamos ler o texto, 52:13. Diz assim, o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, né? Yarum Venissá. Será exaltado, né, e elevado. Essa expressão é usada para caracterizar Deus em Isaías. Então esse servo, se a gente for tratar dessa expressão também, claramente, ele é Deus. Ele é Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele é humano, porque essa expressão também aparece. Poxa, quem é esse divino humano? Rei, servo, que sofre com as iniquidades, que tem uma função expiatória. É esse que tem uma abrangência universal. O domínio desse servo, conforme você lê o cântico, e até, né, eu deveria ter feito uma sugestão para vocês no início dessa aula, me arrependo de não ter feito, mas a sugestão mas vale agora também. Se você está nesse momento da aula e não leu ainda o cântico, para agora a sua aula, leia o cântico, esse último, e depois você volta aqui. Porque o domínio desse servo afeta muitas nações e reis. Muitas, né? É uma abrangência universal. Agora, além disso, olha só. Esse cântico tem um paralelo com uma profecia do próprio livro de Isaías, do capítulo 7. Lembra lá no capítulo 7 que tem uma profecia messiânica? E olha só que interessante, tanto Isaías 7 como o início desse Cânticos dos Servos tem como pano de fundo o encontro entre Isaías e um rei. Então lembra lá que em Isaías 7, Isaías se encontra com um rei, o rei Acás. Aqui, um pouco antes do cântico, Isaías se encontra com um rei também, rei Ezequias. Lembra lá na nossa introdução ao livro, 2 sessões narrativas, que são poucas, que estão em paralelo? Isaías 7, Acás, ele é ímpio, não ora a Deus por socorro, faz aliança com a Síria, recusa o sinal divino. Isaías 39 é Ezequias, que é justo, ora a Deus por socorro contra a Síria, pede um sinal. E daí em Isaías 7,14, a gente ouve uma palavra de juízo contra o infiel Acás e o povo ímpio. E no 52, 53, esse cântico, o que a gente teria? Porque lembra, Isaías 7,14 é sim uma profecia messiânica, mas uma palavra de juízo contra Acás. O último cântico seria então uma palavra de conforto a Ezequias e ao povo que está sofrendo já há muito tempo.
Então, através desse cântico que surge, o povo é confortado. O povo é confortado pelo profeta. E aqui, para fechar, em Isaías 7,14, a gente ouve sobre o nascimento de uma figura messiânica, uma figura gloriosa e da realeza, porque é dito lá que, pelo texto, ele tem linhagem davídica e também divina. Aqui no fim, depois da outra seção narrativa, que traz um paralelo com Isaías 7, a gente tem o quê? A morte de um servo, a morte de uma figura messiânica, o servo sofredor e humilhado. Então a gente teria, dialogando com os dois blocos narrativos de encontros de Isaías com reis, o nascimento desse servo, o nascimento dessa figura messiânica e agora, no fim do livro, a morte dessa figura, a morte desse servo, o sofrimento desse servo. Em Isaías, o sofrimento, e isso é lindo, o sofrimento é identificado com o próprio Deus. O sofrimento é parte da natureza de Deus. Lembra como eu comecei a aula passada? O Deus de Isaías, ou melhor, o Deus do Antigo Testamento, ou melhor, o Deus da Bíblia inteira, é um Deus do patos, é um Deus apaixonado pelo ser humano, é um Deus que sofre. Aqui a gente vê isso. O sofrimento é parte da natureza de Deus. Ele escolhe sofrer pela humanidade. O povo é servo, né? E ele também, esse ser divino, é servo. É muito bonito ver essa questão dupla do servo, né? Primeiro, o povo como servo é libertador, né? Porque normalmente, como povo, se você é religioso, você se identifica como o povo escolhido. Só que em Isaías a gente entende que o povo deve ser visto, antes de tudo, como servo. Será que você, como povo, é servo? Essa é a pergunta de Isaías. E além disso, o servo é um indivíduo que age pelo povo. O servo, Israel, não é nada sem o servo divino, o agente e a vítima do plano. O êxito surge em Isaías, no fim dessa sessão dos cânticos, da derrota. É porque esse servo indivíduo é humilhado, traspassado e moído, que Israel, servo, que o ser humano, que a humanidade, servos, tem a oportunidade de uma vida diferente, de uma vida nova, tem conforto e perspectiva do futuro. Essa é a mensagem da sessão dos cânticos do servo. Esse é o clímax dos cânticos do servo. O servo divino que vem e age pela humanidade. O servo divino que age pelo servo. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer uma conclusão do livro de Isaías, vendo rapidamente alguns pontos centrais de como esse servo que age em favor de Israel, ele dá sim uma nova perspectiva futura para Israel, apontando a partir desse sofrimento que ele vem e passa para novos céus, para nova terra, para uma nova Jerusalém, toda reconfigurada, com novas fronteiras. Até a próxima aula.